Breve reflexão, se o Filho vos libertar. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, os primeiros versículos, preste atenção. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como disto sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer ser livre? Esse conceito, ele é muito amplo quando se fala de liberdade, sobretudo até os mais novos, jovens, todas as pessoas têm aquele conceito de liberdade, de que é poder fazer tudo, ou fazer o que deseja, Mas eu quero apresentar uma liberdade, que a própria Bíblia vai chamar de verdadeiramente ser livres, ou verdadeira liberdade. Esse texto que nós lemos, Jesus dialogava, falava com os judeus. Eles estavam ainda enraizados, tinha enraizado na sua cultura aquela ideia de escravidão, como a gente conhece, lá daquele sistema feudal, aquele sistema de escravocrata, E eles Jesus dizia que eles seriam livres, e eles diziam: como o senhor fala que nós seremos livres? Nós nunca fomos escravos, Nós somos descendentes de Abraão, sempre... como assim? Eles tinham aquela ideia de que quem é escravo vai ser sempre escravo, e quem não é escravo nunca vai ser escravo. De repente você, aí do outro lado, tem mais ou menos conceito parecido. Aquela coisa de o que é escravo, quem não é escravo, traduzindo ou trazendo para o nosso lado, para o lado espiritual, que é o nosso propósito nessa noite. O Senhor estava falando da escravidão que o homem vive, sofre na sua existência, E se nós formos pensar em ser livres de quê? Muitas pessoas nem admitem mesmo isso, Mas são tantas coisas quando se fala, com a pastora Silvana, em ser liberto de algo, se imagina as piores coisas, Se imagina, geralmente já tem em mente os vícios mais comuns, O alcoolismo, as drogas, coisas assim. Mas eu quero dizer que o homem, por natureza, ele nasceu preso a algo terrível, chamado pecado. Esse pecado, à medida que ele só não tem consciência assim que ele nasce, mas mais tarde ele vai conhecer o que é isso. Mas às vezes o pecado vai tomando lugar de Deus na nossa vida, na vida das pessoas, e nos tira inclusive a herança eterna, que é o direito de sermos feitos filhos de Deus. E essa escravidão faz com que ou com que as pessoas passem a vida inteira, talvez como escravos. E por não admitirem essa situação, talvez continuam como escravos. Eu quero pensar com você, nessa breve reflexão, como professor de língua portuguesa que sou, aqui do lado de uma das grandes professoras, também com essa formação, nos permite analisarmos aqui até sintaticamente, essa última frase: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se implica, ao meu ver aqui, uma partícula aqui, um conectivo aqui de condição, mas ao mesmo tempo, pois, uma conclusão. Então nós temos aí, paralelamente, uma condição e uma conclusão. Mas que condições são essas? Seria isso mesmo? Condições para ser livre, para ser liberto? Eu diria que sim. Nada que o Senhor Jesus disse, ele disse por acaso.
ele dizia, se, mas não, todo mundo não pode ser livre? Se, implicam condições. Que condições são essas? Primeiro, reconhecer o seu estado. As pessoas precisam reconhecer a sua situação. Me faz lembrar um pensamento do Martin Luther King, né, que ele dizia, a liberdade nunca parte do escravo. Ou melhor, a liberdade nunca parte do opressor. Do escravo em conquistá-la. Ou seja, é quem está sofrendo é que busca. Né? E as pessoas acabam acostumando com a situação, às vezes, que vive em diversas áreas da sua vida. E essa liberdade eu devo buscar, é eu que tenho que buscar, as pessoas devem buscar isso. Né? E Jesus está dizendo que primeiro é preciso reconhecer, né? Permanecer, que vem depois, mas primeiro eu preciso reconhecer, até para mim ouvir, parar para ouvir como você está fazendo nessa noite. Eu preciso reconhecer a minha situação, as pessoas precisam olhar para dentro de si e reconhecer que falta algo nelas, né? Ou que existe algo nelas que precisa ser trabalhado. Né? Elas precisam ser livres, ser libertas, como eu disse agora há pouco, parece que choca, né? Eu ser liberto de quê? Eu não sou, né? Eu não tenho esse vício, esse, aquele, eu não faço isso, não pratico isso, como diz, não fumo, não bebo, não, né? Mas tem outras e outras mais coisas que aprendem o ser humano, né? Que deixam o ser humano preso. Alguma situação que deixa o ser humano impossibilitado de andar, caminhar, progredir na vida. Né? Algumas situações até mesmo frustrantes, né? Alguns pensamentos negativos que ele não consegue desvencilhar, né? Alguns desejos não agradáveis, mas que ele não consegue desvencilhar. Tantas coisas, né? Na nossa vida e na vida das pessoas que precisa de alguma forma cura, precisa ser liberto, precisa ser livre. Mas eu quero enfatizar mesmo no maior problema, né, que escraviza as pessoas, que é o pecado. Né? Nós pecamos, sabemos disso. Todos os homens pecam, por isso que todos, eu diria, nasceram escravos. Não livres como aquele povo que os judeus pensavam. Nós somos descendentes de Abraão, somos livres. Não. Espiritualmente falando, nascemos escravos do pecado. E é por isso que o pecado nos leva a pensar coisas ruins, desejar coisas ruins, a partir para o mundo dos vícios e tantas outras coisas mais. Mas Jesus dizia, primeiro é reconhecer. Olha para dentro de si e reconheça que você precisa ser livre. Você precisa ser livre, conquistar a liberdade que há em Cristo. A segunda coisa, querer. Eu preciso querer. Tem pessoas que não querem ser livre, ser liberto, por incrível que pareça, tenha. Porque acostuma tanto com o pecado e com o problema que acha prazeroso e nem quer mesmo deixá-lo. Né? Já faz parte da vida dele. E abreviando aqui, a última coisa, permanecer, que é o que ele vai dizer. Permanecer na minha palavra. Porque não adianta eu me tornar livre hoje e amanhã eu voltar a olhar para trás e desejar tudo que eu fazia antes e voltar a fazer. Porque a nossa carne, a nossa natureza se inclina para as coisas da carne. Eu quero já finalizar essa palavra, porque, como disse, nós enquadramos dentro do tempo que nós temos. E se você quiser ouvir mais, vai ter uma outra oportunidade, de uma outra forma, né? Até no nosso canal. E também presencial na nossa igreja, quem sabe um dia. Eu quero encerrar essa palavra, dizendo que a liberdade que você pensa ter pode não ser a verdadeira, porque a verdadeira liberdade não é poder o que eu quero, né? Não é ter tudo o que eu desejo. A verdadeira liberdade é poder tudo e não querer. Não entendi muito bem, talvez você vai ter que ouvir novamente, né, para entender, mas tentar clarear um pouquinho mais. É porque a liberdade que o mundo oferece, você diz assim, você pode tudo, né? Que você querer, eu quero isso, eu vou lá e consigo, né? Tudo que eu quero. Mas esse querer
quando está no nosso alcance, ele acaba nos levando por caminhos até mesmo de morte, caminhos perigosos. Né? Mas quando nós podemos, mas temos um controle, né? Nós podemos, mas não queremos. Há um desejo lá dentro, há algo lá dentro de nós que controla o nosso desejo. Isso é a verdadeira liberdade. Né? Tantas coisas que às vezes a gente deseja, passa pela nossa cabeça, né? E eu posso. Né? Eu não quero nem citar, mas eu posso fazer as piores coisas, inclusive pecar, se eu quiser. Mas eu não quero isso, eu não desejo isso. Isso é liberdade, porque tem algo dentro de